Alô, meus amigos, minhas amigas, notícia muito boa. Caio Alexandre já pousou em terras inglesas, já está em Manchester. Em breve deve ser anunciado oficialmente pelo Esquadrão de Aço, mas já vai começar a treinar aí com os companheiros nessa pré-temporada que vem acontecendo na Inglaterra. Iremos falar sobre isso, trazer opiniões sobre essa situação também de PVC, André Hernan, Domi e companhia, além de falar sobre a preparação para o Campeonato Baiano. Quarta-feira tem estreia na temporada. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. As últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela, em destaque, tudo pronto no CT Evaristo Macedo. Logo mais terá treino para os atletas que atuarão na estreia do Campeonato Baiano. Vale destacar que alguns jogadores que estavam em Manchester já se deslocaram para Salvador, como Adriel, André, Caio Roque, e vão se preparar aí para esse jogo de estreia contra a equipe do Jequié. Por aqui ficaram Diego Rosa, Citadini e outros jogadores aí provenientes da base do Esquadrão. Iremos fazer aí amanhã, ao que tudo indica, um conteúdo especial voltado para isso, para poder discutir sobre esse time, a montagem dessa equipe para o jogo que vai dar o pontapé na temporada. Vamos falar sobre Caio Alexandre, opinião de PVC, André Hernan, Domitila Becker, da galera do All Sport. Hoje o PVC soltou uma matéria na sua coluna ali, falando sobre o Bahia ter vencido a disputa contra Corinthians e Palmeiras por Caio Alexandre, e isso gerou um rebuliço grande. Agora a gente vai ver aqui essa discussão. Agora, passando para o Bahia, uma notícia importantíssima para o Bahia: superou Palmeiras e Corinthians e contratou o volante Caio Alexandre, de 24 anos, que se tornou o jogador mais caro da história do clube. E ele já chega para essa pré-temporada do Bahia em Manchester. Os valores não foram divulgados ainda, né, Hernan? Mas o Fortaleza tem 50% dos direitos, o Botafogo 40% e o Vancouver Whitecaps do Canadá tem 10%. Foi melhor para quem esse negócio? Para o Bahia, para o Fortaleza ou para o Botafogo? Grande negócio do Bahia, porque o Caio Alexandre é um baita de um jogador que foi muito bem na última temporada. O Caio Alexandre, o Fortaleza já vinha conversando com o Vancouver para comprar o Caio Alexandre, exercer a opção de compra antes da final da Sul-Americana. Então a ideia era essa. Só que no futebol, eu ouço muito isso de dirigente e de empresário. No futebol, quem dá a palavra é o jogador. Quem assina é o jogador, se o jogador não quiser assinar, não assina. O Caio Alexandre teve propostas do Palmeiras, né? O Corinthians também sinalizou com interesse e o Bahia veio forte. Pelo que eu sei, o Palmeiras, quando percebeu que poderia ter qualquer tipo de disputa ou leilão, pulou fora. Caiu fora da negociação. E aí o Bahia, entre Bahia e Corinthians, o Corinthians também está bastante agressivo no mercado. O presidente Augusto Melo está bastante agressivo junto com o Rubão no mercado. Só que o Bahia acabou sendo o projeto que seduziu o Caio Alexandre. O projeto de você ter um City por trás, de você... a pré-temporada está sendo lá junto com o time do Guardiola, tem uma expectativa enorme. E mesmo com os jogadores da mesma posição sendo contratados tão bons quanto. Então, assim, o projeto do Bahia, o Rogério, que é muito importante nessa questão, foi lá e conseguiu ter a preferência do jogador. Então, o Caio Alexandre optou pelo Bahia, optou pelo projeto Bahia e acabou fechando. Só um detalhe aqui que é importante contar. Eu contei a história da maior transferência da história do futebol do Nordeste, entre dois times do Nordeste, e da maior compra da história do Bahia, 5 milhões de dólares. Se tava na versão original, estava 7 no meu texto, mas são 5 milhões de dólares, 24,3 milhões de reais. O que aconteceu? O Bahia, desde o início lá atrás de outubro, já tinha efetivado a primeira parcela da compra em definitivo do Caio Alexandre. Seria feito pelo contrato de empréstimo, seriam 3 parcelas, e o Fortaleza pagou a primeira parcela. A partir desse momento, a negociação não era mais com o Vancouver, era com o Fortaleza, porque o Fortaleza tinha efetivado.
o Palmeiras demonstrou interesse em outubro pelo Caio Alexandre. E os empresários do jogador entenderam que haveria uma proposta oficial. O Palmeiras perguntou ao Fortaleza qual era o valor, e o valor era 5 milhões de dólares. E o Palmeiras recuou. O Palmeiras não fez uma proposta oficial para o Fortaleza. O Palmeiras consultou o preço e o Fortaleza, segundo as informações que vêm de Fortaleza, o Fortaleza não recebeu uma oferta oficial depois de colocar o preço. O Palmeiras não fez contraproposta. Mas o jogador e o empresário do jogador, que é o Reinaldo Pita, ficaram com a ideia de que ia ter o interesse do Palmeiras. No final de dezembro, depois do final do Campeonato Brasileiro, no meio de dezembro, depois do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deixou claro que não ia efetivar a compra. E o Corinthians entrou na história. Mas o Corinthians entrou com o Vancouver. E o caminho era o Fortaleza. Por quê? O Fortaleza já tinha se acertado com o Vancouver e pagado a primeira parcela da compra definitiva. Então, o Bahia, percebendo a brecha do negócio, foi no Fortaleza e fez a proposta para o Fortaleza. Com o Palmeiras recuando o flap e o Corinthians entrando no lugar errado, a oferta do Bahia foi composta porque o Caio Alexandre, incomodado por julgar que o Fortaleza tinha dificultado a transferência para o Palmeiras, e não foi isso que aconteceu, foi o Palmeiras que não efetivou a proposta. O Fortaleza diz, não tem mais clima para o Caio ficar aqui, vou negociar com o Bahia. E assim se fez a maior transferência da história do futebol entre dois times do Nordeste e a maior compra da história do Bahia, 24,3 milhões de reais, 5 milhões de dólares. Esse é o valor. Neste final de semana, aconteceram as duas maiores transferências da história entre dois clubes nordestinos. No sábado, o Fortaleza vendeu o Gustavo Coutinho para o Sport por 7 milhões de reais, por 70% do contrato. E no domingo, o Fortaleza anunciou a venda do Caio Alexandre para o Bahia por 5 milhões de dólares, 24,3 milhões de reais pela cotação de hoje de manhã. Aí, rapaziada, o esclarecimento de PVC sobre esse caso, né? Inclusive contando a história aí, que acabou confundindo a muitos, deixando muita gente sem entender muito bem a situação referente aí a essa questão de negociar com o Fortaleza ou com o Vancouver Whitecaps lá do Canadá. Enfim, no final das contas, o que importa é que o Bahia chegou a um acordo e nosso querido Marinho Júnior, lá do canal do PUC, da Rádio Metrópole também, trouxe aí a notícia de que Caio Alexandre chegou em Manchester. A previsão era que chegasse no dia de hoje, né? Vene falou sobre isso, o GE também falou sobre isso e ele realmente chegou. Caio Alexandre já está concentrado com a delegação no CT do Manchester City. O atleta chegou aqui por volta das 17 horas, horário local, né? Que seria por volta aí das 14 horas aqui no horário de Brasília. Então, Caio Alexandre já está em Manchester. Agora, se o anúncio demorar um pouco mais, como foi o de Jean Lucas, né? Por conta de assinatura lá do outro time, do time que está negociando, né? Ou por conta de questão de exames e de imagem, produção para vídeo e tudo mais. Eu acredito que o Bahia não demora nesse caso. O Bahia geralmente costuma ser bem rápido para essas coisas. O problema costuma estar do outro lado das negociações, né? Se demorar um pouco, o fato é que a gente vai começar já a procurar aí para ver se rola algum deslize, como aconteceu com o Jean Lucas nas redes sociais do clube. Mas enfim, acho que não há mais motivo para angústia, para apreensão por parte do torcedor. O Caio Alexandre é do Bahia, já está em Manchester, né? E agora resta esse anúncio oficial por parte do esquadrão. É isso, gente. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Beijão no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste.